E olha só, hoje eu vou falar especificamente do quê, gente? Vou falar de profissão. Pri, mas eu vou falar, você vai falar de profissão por quê, gente? É muito importante a gente compreender que dentro dos campos sistêmicos, além da família, nós temos também o campo profissional. E assim, se a gente não estiver alinhado com o nosso campo profissional, a gente também não consegue trazer ou buscar o dinheiro, né? Parece que o dinheiro não chega até nós. E se a gente consegue entrar nesse eixo, compreender o que, que a minha profissão está querendo dizer, será que eu tenho força para seguir adiante ou não? É importante que a gente sempre pare, reflita sobre nós, né? Porque aqui tem muitos terapeutas, tem muitos psicólogos, tem vários tipos de profissionais que gostam da área das constelações. Então, é importante que vocês saibam que às vezes existem profissões que às vezes elas chegam num fim, só que na maioria das vezes a gente faz o quê? A gente quer passar um pano por cima, né? A gente está tão apegado naquela profissão que ao mesmo tempo acaba sendo o quê? Uma zona de conforto que não é nada confortável. Sabe aquele negócio de às vezes você olhar e falar assim, gente, tá pesado? Parece que não tem mais aquele brilho. Alguém já teve essa sensação, né? E às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, às vezes a gente acha que, sei lá, a gente precisa por A mais B, seguir adiante com aquela profissão, porque foi ali que formou, porque, sabe, a gente cria muitas coisas na nossa mente e que, de repente, para nossa essência, a gente não consegue mais colocar o nosso potencial ali, tá? E uma coisa que é muito importante, as profissões, elas também estão a serviço do nosso sistema familiar. Então, eu até fiz nos stories, né, ontem, daqui a pouco ele vai acabar saindo do ar, mas aonde eu levei o pessoal para refletir um pouco sobre o quanto que as profissões, elas também estão a serviço do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, é para você refletir agora. O que que você trabalha hoje na sua carreira e que, de repente, alguém da sua família precisava tanto do seu serviço? Você já parou para pensar sobre isso? Isso é riquíssimo, né? E que às vezes a gente fala, ah, mas eu não sirvo para nada, né? Tem pessoas que falam isso. Ah, eu não sirvo para nada, eu não consigo me desenvolver. Ah, porque parece que eu não nasci para fazer nada, parece que eu não estou na minha missão. A missão nós que escolhemos, o propósito nós que escolhemos dentro daquilo que é um valor para a gente. Mas é importante você parar para pensar. Eu quero saber com o que vocês trabalham. Conta para mim. Escreve aqui. Qual é o seu serviço? Com o que você trabalha? O que você oferece para as pessoas? Essa é a sua profissão, né? E é através dela, servindo com amor, aquilo que você tem de bom, é onde as pessoas vão retribuir, né, com você através do dinheiro. Algumas pessoas vão fazer o quê? Elas vão trocar, às vezes, através de favores, falam, olha, você pode fazer isso em mim, que eu troco com você um serviço? Olha que legal, né? Os dois acabam tendo o mesmo valor. Ah lá, trabalha com costura, trabalha com contabilidade. Então, a gente começa a perceber o quanto que é muito valioso, né? Todas as profissões. Advogado, olha que bacana. Então, a gente começa a ampliar o nosso olhar. Confeiteira, olha que bacana, né? Farmacêutica. Então, assim, são tantas profissões, psicóloga, olha que gostoso. São tantas profissões e todas elas são muito valiosas. Só que às vezes a gente não consegue olhar para elas com tanto amor e com tanto carinho. E uma coisa que é importante é que muitas pessoas acabam passando de profissão em profissão e acaba fazendo o quê? Às vezes ela sai de uma profissão e fala assim: pelo amor de Deus, daquela profissão, não quero mais saber daquilo na minha vida, não é? Só que mal a gente percebe que fazendo desse jeito, nós também estamos excluindo. E cada profissão também tem o seu devido lugar. Uma profissão precede a outra. Eu, por exemplo, eu tive 15 profissões. Isso que eu consegui contar, né? Porque eu perdi as contas para eu chegar hoje onde eu tô. Porque às vezes as pessoas olham e falam: Nossa, você é tão bem resolvida. Gente, nem sempre foi assim.
Já fui perdida, eu não sabia para onde que eu ia, eu sabia que eu gostava de um monte de coisas, mas ao mesmo tempo que eu começava, de repente parava. Começava e parava, eu não terminava. Eu falava, eu tenho algum problema. E realmente, eu tinha vários problemas, e assim, só que eram problemas meu comigo mesma, sabe? Por quê? Eu queria basicamente fazer o quê? Fazer dar certo profissões que não tinham dado certo no passado. Então, por exemplo, eu já fui enfermeira, né? É um exemplo aqui para vocês, mas eu já fui enfermeira. E quem tinha o desejo de ser enfermeira? A minha mãe. Olha que coisa. E eu fui buscar a faculdade de enfermagem. E ao mesmo tempo, nessa época, né, eu já contei, algumas pessoas que já me seguem sabem, mas tem muitas pessoas novas aqui, então eu vou repetir. Nessa época, os meus pais haviam ido para o Japão, eu havia ficado aqui no Brasil, e eu comecei a fazer a faculdade de enfermagem. Só que nessa época, a minha avó estava muito doente. E a minha mãe gostaria muito também de cuidar da minha avó. Só que como a minha mãe estava lá, eu tinha essa necessidade de que eu precisava cuidar de alguém. Olha que interessante. E sem a gente perceber, nós somos tomados pelo nosso sistema familiar, porque nós queremos compensar aquilo que falta. E a gente compensa de que forma? Através da nossa profissão. Só que às vezes a gente fica tão enrijecido, tão apegados na profissão, que mesmo quando a gente percebe que o negócio está pesado, que foi inclusive a pergunta que eu fiz nos meus stories, você sente que está pesado? Dói nas suas costas? Parece que você está carregando o mundo sozinho. Fala assim, gente, está pesado, não estou conseguindo, não tenho nem ânimo para levantar para fazer a minha profissão, sabe? Para exercer ali o meu trabalho. Será que, de repente, essa profissão não chegou ao fim? Ou chegou ao fim um ciclo? E que aí você está relutante para colocar um ponto final? Porque isso pode acontecer. Isso pode. Então, assim, olha que interessante. Se você começa a analisar hoje tudo que você já fez, tanto na tua vida, desde quando você nasceu, né? Qual foi a sua primeira profissão? Essa primeira profissão, ela faz parte de todo esse conjunto e essa bagagem que você tem na sua vida. E uma coisa que é interessante, eu não sei se isso é com vocês, mas pelo menos comigo foi assim. Olha só, às vezes a gente acha que a gente precisa fazer aquilo que é difícil. Olha isso, a gente acha que a gente precisa saber e aprender aquilo que é difícil, que está completamente longe da facilidade ou dos nossos próprios dons e talentos. E aí a gente quer desenvolver uma parte onde a gente vê que a gente não é bom, ao invés de focar naquilo que a gente realmente é bom e realmente a gente consegue oferecer para as outras pessoas. Faz sentido, né? Então, assim, é importante a gente começar a perceber. E, de repente, você fala, Pri, eu sou feliz fazendo esse trabalho, eu sou feliz demais executando essa minha profissão, esse meu serviço. Só que existe uma coisa, parece que os clientes não estão pagando, parece que, sabe, parece que eu estou meio frustrada aqui, não sei, eu sou feliz ajudando aqui, servindo dessa forma, com esse produto, com esse serviço que eu tenho em mãos. Só que parece que, não sei, parece que eu tô meio desgostosa da vida, sabe? É mais ou menos o que as minhas maravilhosas me chamam aqui para falar. Então, basicamente, se isso acontece, será que a sua própria profissão não está te pedindo para encontrar ali algum outro conhecimento, para você se desenvolver, para que você possa agregar valor dentro do seu serviço, né? Então, vamos usar um exemplo aqui. Por exemplo, a Grazi, por exemplo, é que eu estou vendo ela aqui na tela, tá mais fácil de eu lembrar. A Grazi, ela era farmacêutica, aí ela fez o curso de hipnose, porque ela sabia que ela gostava de ajudar as pessoas. E aí ela falou, gente, eu sei que eu gosto de ajudar as pessoas, mas parece que eu preciso de algo mais, não sei. Aí ela encontrou aqui na constelação, entende? Por quê? Ela não queria deixar de ajudar as pessoas dentro das terapias, mas ela buscou novas formas. Então, isso serve para todas as profissões. A gente busca novos conhecimentos, a gente busca formas de nos desenvolver, de aprimorar, de refinar os nossos dons. Então, vamos lá.
Se você para pensar hoje, qual é a sua profissão atual? Isso é para te ajudar, tá? Presta atenção. Qual é a sua profissão hoje? Você está feliz ou está infeliz com ela? Lembrando que as profissões, elas também têm uma hierarquia. Lembra das ordens do amor, pessoal? Dentro das ordens do amor existe o quê? Existe a hierarquia, existe o pertencimento e existe o equilíbrio. E dentro das profissões existe a hierarquia das profissões. Quem não tem nenhuma, é bem provável que ajude em casa, ajudar em casa, fazer os deveres de casa, cuidar da casa também é uma profissão, gente. Sabe? É uma profissão. Porque a gente serve outras pessoas. Agora, quem fala assim, eu não tenho nenhuma e não quero trabalhar com nada, então aí já é criança, né? Aí eu não estou falando com criança, eu falo com adulto, entendeu? Então é por isso que é importante a gente começar a compreender sobre esse campo sistêmico das profissões. Porque se a gente não tiver alinhado, o dinheiro não chega até nós. Então vamos lá, para e pensa. Desde quando você, sei lá, se entende por gente, que você começou a fazer seu primeiro trabalho, o que foi o seu primeiro trabalho? Qual foi o primeiro serviço que você prestou? Isso é uma coisa que eu gosto muito de contar para todo mundo, né? Porque foi uma coisa que passou na minha vida. Então, meu primeiro trabalho foi quando eu era babá dos meus priminhos. E eu era criança, mas eu cuidava deles. Então, assim, isso hoje faz parte da minha profissão. E eu aprendi, entendeu? Então, assim, não é a gente olhar para as nossas profissões passadas e falar, eu não quero nem lembrar, ai, eu tenho vergonha, ai, eu não sei o quê, ai, que vergonha de falar que eu fiz isso, sabe? Lógico que não, gente, todo trabalho é digno, toda profissão é digna, sabe? Então, é muito importante a gente começar a compreender o quê? Qual é o valor das profissões que eu tive no passado? Gente, toda profissão é digna, toda profissão, ela traz algo incrível e contribui com as outras pessoas, contribui com a humanidade, contribui com uma família, tá? Mas o importante é a gente não ficar servindo somente a nossa família, olhando para o passado, lamentando aquilo que foi, porque todas as vezes que faz isso, a gente não consegue olhar para onde, gente? Para o futuro. A gente não consegue ficar aqui no presente, a gente não consegue caminhar para o futuro. Porque a gente está lamentando, a gente está indo buscar aquelas coisas do passado, porque não deu certo, ah, porque eu gostava, porque me mandaram embora, ah, porque me fizeram desenvolver uma coisa que não era o que eu queria, ah, porque meu pai ou minha mãe falou que eu só poderia estudar se eu fosse fazer o que eles queriam. Então, agradeça, sabe? Porque quando a gente olha para isso, vai ficando tudo muito mais leve. A nossa profissão, ela parece que se sente mais grata, porque se você parar para pensar e for mapear todas as suas profissões, eu tenho certeza que hoje você utiliza um pouquinho de habilidade de cada uma que você desenvolveu. Pare e pensa sobre isso. Quanto que não foi rico para a tua experiência de vida, para a sua experiência com os seus clientes, com aquilo que você serve. Faz sentido, gente? Quando a gente não foca em uma coisa, nós temos dificuldades com rotina. Eu também já fui assim, tá? Eu não tô falando para te criticar, não, porque eu já fui desse jeito e eu entendo como que é. Só que quando a gente perde o foco, o que que vai acontecer? A gente não consegue crescer na nossa profissão. Por quê? Nós vamos querer desenvolver, por exemplo, vamos supor, vou pôr um exemplo aqui, sou terapeuta, tá? E aí eu falo, nossa, vou fazer agora um curso de constelação familiar. Então, eu vou investir o valor que eu recebo, né, o preço, né, o dinheiro que eu recebo dos atendimentos dos meus clientes a serviço da vida. Por quê? O que que eu vou fazer? Eu vou investir em conhecimento, porque através desse conhecimento, além de eu me desenvolver, eu vou ajudar a desenvolver outras pessoas, ok? Aí, o que que eu vou fazer? Eu falo, nossa, mas eu achei tão legal aquele curso de costura. Isso pode ser um hobby, não tem problema nenhum. Só que aí eu falo, não, eu vou começar isso como hobby. Aí você começa a falar, não, mas agora eu não quero mais ser terapeuta, eu vou começar a costurar. Aí você começa a costurar, né? Aí, de repente, passa um tempo, você fala assim, ah, mas eu não quero mais costurar. Você fala assim, ah, mas eu descobri que agora é legal nadar. E você entra na aula de natação, aí você quer se tornar professora, aí, sabe? Então, parece que vai perdendo o foco. E quem não consegue ter uma rotina
precisa observar como que está a sua criança interior, porque as crianças não conseguem ter uma rotina. Uma fábrica cresce se ela não tiver uma rotina, se cada um estiver exercendo a sua função, entendeu? Por isso que é importante, né? Cada um na sua função estando ali para poder desenvolver da melhor forma possível o seu próprio trabalho, tá? Então, assim, a partir de hoje, começa a agradecer a sua profissão. Porque a sua profissão, ela é como se fosse uma vestimenta sua, onde você entra nela, você fala, vou vestir ela agora, porque é através dela que eu vou servir outras pessoas, né? Você não vai ficar, né, com essa sua profissão o dia inteiro. Você vai, trabalha com ela, depois você volta e volta para a tua vida normal. Por quê? Porque quando a gente também veste a nossa profissão e a gente só fica nela, a gente não consegue viver as nossas funções da nossa vida, entenderam? Então, por exemplo, aí você não vai conseguir, vou falar como mulher, né? Se eu entrar aqui só como consteladora, gente, como terapeuta, eu não vou conseguir conversar com meu marido, eu não vou conseguir cuidar da nossa filha, eu não vou conseguir ser filha também, entendeu? Eu vou ficar o dia inteiro só por conta de ser terapeuta. Então, eu vou começar a querer terapeutizar todo mundo. Entende? Então, é basicamente isso. Olhem para a profissão de vocês com carinho, saibam o momento de utilizar a profissão de vocês. Reconheçam que, de repente, pode ser que a tua profissão, ela pode tanto ou ter perdido a força, ou que realmente chegou no fim, você está ali dando murro em ponta de faca, porque, sei lá, tá numa zona de conforto que não tem nada de confortável, porque tá ruim, tá pesado, já não tá acordando direito, tá ficando até doente de cama, né? E aí acabou fazendo o quê? Deixando, né? Deixando de fazer, sei lá, de servir, de, sabe, de continuar a vida. Então é importante a gente começar a perceber. A sua profissão hoje, ela tá aí, você se sente feliz de estar executando ela, ou de repente você fala, não, eu tô com preguiça. Ai, tá pesado, né? Então observa, tá certo? Beijo, pessoal do YouTube, meu muito obrigado, do fundo do coração. Tchau, tchau.